Muito bem. Bom, então aqui já está aparecendo para vocês a tela do PSIM, né? E a primeira coisa que nós fazemos quando vamos desenvolver uma simulação nesse ambiente é justamente buscar aqui no Simulate Control, tá? Ficar na aba aqui Simulate, é o reloginho, clicamos nele uma vez, e eu gosto de trabalhar aqui com 0,1 segundos, que já é aí uma boa margem, 100 mili para nós, o período da rede elétrica é em torno de 16 mili, 16,66 milissegundos. Então, nós temos para 0,1 segundos alguns ciclos já contemplados aí da rede elétrica. Na sequência, iremos aqui em Elements, Power, vamos lá em Transformers, não é o filme, mas é o nosso sisteminha aqui trifásico de transformador, tá? Então, Three-Phase Transformer. Clica uma vez, posiciona aqui na tela, ESC, tá? Então, esse é o nosso transformador trifásico. Tem o primário e tem o secundário, tá? Se eu clicar duas vezes, aparecem aqui algumas características, né? Então, nós temos aqui perda Joule no primário, perda Joule no secundário, indutância de dispersão, tá, do circuito, primário, secundário, indutância de magnetização. Aqui a gente já consegue perceber um ponto interessante que foi citado na aula, que é o tamanho da impedância de magnetização em relação à impedância de dispersão, a indutância de dispersão, né? Então, indutância de dispersão é basicamente aí 100 mil vezes menor do que a indutância aqui de magnetização, né? 100 mil vezes nada, 500 mil vezes, aqui é 0,5, né? Então, essa diferença é normal. É normal. Tanto que se pegarmos o exercício da aula passada, que determinamos o circuito equivalente para o lado de baixa de um transformador trifásico, nós vimos que em PU, o sisteminha já aparecia algo como 48, alguma coisa PU para a indutância de magnetização, né? Quando a gente convertia ali, dava cento e poucos ohms, né? E nas bobinas nós tínhamos coisa de miliohms. Então, é uma diferença realmente brutal aí de impedância do núcleo, que seria representado por Lm, em indutância de magnetização, e essas indutâncias de dispersão das bobinas, né? Esses líquidos aqui, tá? Então, o modelinho do PSIM funciona de forma bem similar ao que nós tínhamos ali no modelo estudado anteriormente, tá? E temos a relação de espiras, primário e secundário. Então, o que muda no transformador real para o ideal é que no ideal tinha só NP e NS, tá? Relação de espiras. Então, eu tenho um transformador, eu quero injetar 10 volts no primário e ter 1000 volts no secundário. Tá? Então, você colocava aqui uma relação de 1 para 100. E só. Aqui não, no transformador trifásico real, eu coloco todas as perdas nas bobinas e no núcleo, depois a relação de espiras. Tá certo? Deixa eu ver. Um outro ponto aqui interessante, antes de fechar essa janelinha aqui, é o help. Vamos lá no help.
Nessa aba Help, aparece aqui o descritivo do que seria o modelo, né, a ser empregado aí na simulação. Então, o modelinho aqui tem a simbologia do transformador para um sistema elétrico de potência, e temos 6 terminais, tanto para o primário quanto para o secundário, tá? Então, por que 6 terminais? Né? Esses terminais aqui são terminais de bobinas que não estão conectados, não tem um fechamento prévio. Então, eu posso fazer o fechamento estrela-estrela, estrela-triângulo, triângulo-triângulo, estrela aterrada, estrela isolada, estrela aterrada, estrela isolada, tá? Então, dá para a gente fazer diversos tipos de fechamento com esse modelinho aqui no PCIM e verificar a questão ali do filtro de harmônicos, por exemplo, né? Harmônicos de corrente, tensão, a gente vai ter a supressão de alguns harmônicos de corrente, conforme já estudamos, dependendo do tipo de fechamento. Rotação angular, que a gente vai conseguir perceber também, dependendo da forma que fecharmos o primário em relação ao secundário. A conexão das cargas, então eu tenho uma conexão para o primário, uma conexão para o secundário, uma conexão para a fonte de alimentação e uma conexão para a carga. Então, se pararmos para analisar, esse sisteminha com um transformador tem 4 conexões trifásicas, tá? Fonte de alimentação, seria a geração, o transformador, tá? Que eu vou exemplificar aqui uma relação 1 para 1, para ter uma simplificação dos cálculos. Então, ele vai ter um fechamento de primário, um outro de secundário, e depois a carga vai ter o seu fechamento próprio, né? Então, são 4 fechamentos trifásicos para esse tipo de ligação. E aqui os parâmetros, né? Resistência de primário, resistência de secundário. No caso aqui, a resistência de secundário, ela já é referida para o lado primário, tá? Então, existe esse modelo já empregado, tá, para o transformador. Então, a referência é para o lado primário, tá? O secundário é referido para o lado primário do transformador. E os cálculos estão aqui, quando a gente para analisar essa reflexão, né? Nós temos aqui o valor real da resistência de perdas, nós temos o valor aqui do espelhamento, né? Que é aquela relação de espiras ao quadrado. Isso serve tanto para resistência quanto também para indutância, certo? EIS se refere aos lados do transformador, que seria primário e secundário, conforme eu já disse. E aqui se fala que as bobinas do transformador não são conectadas, conforme eu já disse também anteriormente, e a gente vai fazer, portanto, os fechamentos do transformador. Tá? Então, essa aba aqui do Help, do PCIM, é interessante, né? Eu estou aqui no Transformers, mas temos aqui para os switches, lá o MOSFET, transistor, diodo, Zener, DIAC, TRIAC, aquele C-Brut, né? Tem uma explicação aqui sobre resistor, indutor, capacitor, os bancos trifásicos, indutor saturado, acoplamento magnético, rheostato, tem tudo. Tá? É bem interessante aqui. Caso você vá criar um modelo e não esteja entendendo o que quer dizer aquele símbolo, para que ele serve, clica-se no Help, e aqui tem um descritivo bem bacana que demonstra o funcionamento e traz um entendimento bem claro sobre o que é aquele modelinho, aquele bloquinho de simulação, tá? Bem, então essa janela era isso, né? E agora vamos aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma fonte de alimentação senoidal, vou posicionar aqui na tela, vou colocar aqui.
Outra aqui do lado. Vamos para cá. Vou arrastar esse carinha um pouquinho mais para a direita aqui. Faremos o seguinte aqui, ó. Eu vou alimentar o nosso transformador aqui com 220, tá? Só que para alimentar ele com 220 na linha, se eu for realizar aqui um fechamento em estrela, como é o caso, eu devo colocar aqui um valor equivalente a 127 volts. Tá? Por quê? Porque uma fonte é para uma bobina, ou seja, é a tensão de fase. Tá? E se eu estou fechando essa é a fonte de alimentação em estrela, a tensão de fase tem que ser 127 para que na linha eu tenha 220, ok? Então, coloquei aqui o 180, que é o valor de pico, 180 dividido por raiz de 2, dá o 127, frequência 60 Hz, e o ângulo de fase 0, tá? Referência. Então, posso fechar aqui janelinha. Vamos aqui para a fase B. Vou colocar aqui 180. Vou chamar aqui de VB. Ângulo de fase, sequência direta, tá? Então, na sequência direta, o ângulo da fase B equivale a menos 120. Tá? Então, VB, 180 volts de pico, 60 Hz, menos 120 graus. Agora, VC, mesma coisa. Aqui é você Ctrl+V, basicamente, o que muda aqui é o ângulo de fase, né? Mais 120. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou mudar aqui para VA. Então, já tenho aqui as fontes parametrizadas. Pego a minha canetinha e faço o fechamento, tá? Conexão aqui do ponto neutro. Esse eu tenho neutro, né? Para minha fonte ali eu faço um aterramento, aterro neutro, tá? Então, aterrei aqui, fonte de alimentação. Agora, tem que fazer o seguinte. Ó. Esse transformador, eu vou utilizar um fechamento que é delta estrela. Tá? Aqui. 18. Ver se fica bom. Esse delta estrela. Então, para fazer o fechamento em delta, eu tenho que conectar o negativo da primeira bobina, que seria esse terminal, com o positivo da próxima bobina, que seria esse carinha aqui, e o negativo da próxima bobina com o positivo da bobina subsequente, o negativo da última bobina com o positivo da primeira bobina, né? Então, esse seria o fechamento em delta. Fechamento em estrela, faço o quê? Eu pego fase A, B e C, aplico na carga, e o terminal não ponto aí da bobina A, B e C, fazemos uma conexão comum com a carga. Tá? Então, esse tipo de fechamento que eu irei executar aqui. Então, puxa aqui o ponto. Nossa.
Fechei aqui o não ponto da bobina A com o terminal ponto da bobina B. Agora eu vou fechar aqui o terminal não ponto da bobina B com o terminal ponto da bobina C e o não ponto da bobina C com o terminal ponto da bobina A, tá? Então, aqui eu tenho a conexão em delta e tendo realizado essa conexão, basta eu aplicar as fases, né? Então, fase A, fase B e a fase C, tá? Então, aqui eu tenho o fechamento. Triângulo do primário e a minha rede de alimentação é em estrela aterrada, tá? Então, eu já fiz o fechamento da fonte e o fechamento do primário do nosso transformador trifásico. Agora eu farei o seguinte, lá em Elements, Power, vamos aqui em RLC Brush, pegar aqui um banco trifásico de resistência. Então vamos posicionar aqui. ESC. Vou trabalhar com um banco de resistência, porque é um modelo simples e que dá aí para se compreender tranquilamente alguns aspectos de consumo de corrente, desequilíbrio, assimetrias, né? Mais simples se compreender quando analisamos cargas resistivas do que, por exemplo, cargas indutivas ou capacitivas ou ainda RLC, ou pior ainda, cargas não lineares, né? Chaveadas. Então, vamos trabalhar com um sistema resistivo. Farei aqui o fechamento em estrela, tá? No banco trifásico aqui de resistência. Vou colocar aqui esse banco em estrela. E vou conectar aqui, ó, para cada um dos braços, um valor aqui de fase, né? Então, VA, opa, aqui não. VA, VB e VC, tá? Os terminais não ponto aqui do transformador, eu faço a conexão comum aqui, né, do fechamento. Então, fechei, estrela, vou tirar esse pontinho aqui, tá? Primário em delta, secundário estrela, estrela do transformador, estrela na carga, tá? O que pode ser feito aqui é uma conexão deste ponto para este ponto aqui. Essa conexão que eu estou fazendo seria a conexão do condutor neutro, certo? Então, sai aqui da referência estrela para a referência da carga. Feito isso, temos o circuito montado, a parte de potência, né? E podemos fazer o seguinte agora. Se eu quiser medir tensão, corrente elétrica, eu devo fazer a conexão de amperímetros e voltímetros aí, né, no nosso sistema. Então, vamos pegar aqui um amperímetro para fase A, deixa eu colocar mais para cá, fase B, fase C, aqui fase A, fase B, fase C. Vou mudar aqui a nomenclatura, colocar aqui IA primário, IAP,
IBP. E o ICP, tá? Corrente C de primário. No secundário agora temos IAS, IBS e o ICS. Então, feita a conexão dos medidores aqui, né, de corrente, tanto para o primário quanto para o secundário. Agora eu posso fazer a medição das tensões de linha. Então, vamos utilizar aqui o Between Two Nodes, tá? Para pegar aqui as tensões de linha. Então, vamos ver aqui esse medidor VAB. Esse daqui seria o VBC. Deixa eu ver se eu consigo espelhar ele. Não, clica aqui, ESC, clica. Se eu quiser espelhar um medidor, turma, eu clico aqui uma vez e venho aqui nessa opção que é Flip horizontal, tá? Então, o ponto que está à esquerda do medidor vai para a direita. Então, clica aqui, invertir. Então, nesse ponto aqui, eu posso pegar a tensão VCA. Então, VAB, VBC e VCA. Vamos aqui na nossa canetinha. Faço a conexão aqui. VAB, VBC e o VCA. Tá? Vamos mudar aqui a nomenclatura. VAB, Mário. VBC, primário. VCA, primário. Então, medidores de tensão, tensões de linha. Temos aqui as correntes, né? As correntes de linha para o primário, as correntes de linha para o secundário, faltou as tensões de linha aqui no secundário, né? Então, vamos lá, pego aqui, medidor. Deixa eu ver aqui, colocar aqui, VA. O AB, BC e o CA aqui. Deixa eu trazer as carinhas para cá. Pegar a fase A. Fase B. Na sequência. Você vem para cá. Vem para cá. Você vem para cá, para baixo. Então, esse carinha vai ser meu VBC. Deixa eu conectar aqui com a fase C. E esse carinha aqui será meu VCA. Então, VCA, eu devo puxar o ponto para a fase C. E aqui eu não ponto para a fase A. Beleza. Vamos mudar aqui. Esse daqui é o medidor VAB do secundário. Esse carinha aqui,
VBC para o secundário. E este carinha, VCA para o secundário. Então, nós temos aqui instrumentação realizada, tá? Para alimentação, tá? Tanto tensões de linha, correntes de linha, como para carga também, né? Temos os parâmetros de linha para tensão e corrente. Feito isso, podemos rodar aqui a simulação. Deixa eu ver o que acontece aqui. Elemento aqui 3, R1, parâmetro values cannot be zeroing, aqui é brute. Aqui é o seguinte, provavelmente os valores de resistência estão em zero, né? Então, foi colocado ali um erro. Por quê? Porque a resistência não pode ser zero. Então, vamos colocar aqui um valor de resistência, se o banco resistivo não tinha mexido, né, efetivamente. Então, vamos colocar aqui 10 ohms. 10 ohms. 10 ohms de resistência. Ok. Simulando. Quando eu pressiono aqui na simulação, já aparece aqui as correntes, né? Então, posso pegar aqui, por exemplo, IA, IB e C. Deixa eu tirar aqui apenas primário. Então, tem aqui as correntes trifásicas, né? Do sistema. Professor, Oi. o senhor não está mostrando o gráfico. Opa, vamos lá. Aqui tem que compartilhar diferente, né? Deixa eu alterar aqui o compartilhamento de tela. Aqui, eu pegando a janela. Aqui. Compartilhar a tela inteira, né? Deixa eu ver. Daí eu não consigo acompanhar. Mas está aparecendo o gráfico, né? Sim. Beleza. Então, aqui ó, nós temos o gráfico das correntes. Tá? Fase A, fase B, fase C. Tenho também o sinal aqui das tensões. Então, pego aqui primários. Primário, opa. Fase A, fase B, fase C, né? As tensões de linha. Deixa eu ver, eu coloquei aqui uma secundária. As tensões de linha. No sisteminha trifásico aqui selecionado aqui, né? Então, perceba, as tensões aqui, também aquela defasagem de 120 graus, que nós temos para tensão, nós temos também para as correntes, certo? Só que, se eu pegar aqui o sinal trifásico para comparar, eu tenho uma certa dificuldade, né? Puxa, fase A, B e C está coerente, né? Fase A, B e C para corrente também está coerente. Então, tensão e corrente, tem defasagem de 120, ok. Mas, se lembrarmos aqui da aula de ligação, né, do transformador, existe uma razão aqui de transformação que não é mais alfa, é alfa dividido por raiz de 3, tá? Como o nosso transformador está com uma relação 1 para 1, em tese, era para eu ter tensão do primário sendo
colocada no secundário, né? Então, se eu fizer aqui o cálculo do valor RMS, para as correntes eu tenho 3,8 e para as tensões eu tenho 220. Só que eu tenho 220 no primário, tá certo? Quando eu faço aqui a implementação dos sinais de linha para o secundário, então, ABS, BCS, CAS, vamos colocar aqui. Tem aqui o sinal trifásico para as tensões de linha do secundário, e eu tenho o valor RMS, que não é 220, mas sim 380. Tá? Então é o seguinte, se eu vier aqui ó, na simulação, puxa, olhando a simulação, 2 cliques no transformador, meu transformador ele é 1 para 1. Tá? 1 para 1. Se ele é 1 para 1, o que acontece? Teria que ter 220 no secundário, né? Já que no primário é 220. E eu tenho 380. Por quê? Porque na ligação delta estrela, eu tenho raiz de 3 embutido nessa transformação, né? Nessa razão de transformação, a razão de espiras. Então, o que acontece? Se eu pegar a tensão de linha aqui do secundário e isolar na fórmula, né? O raiz de 3 ia passar multiplicando o primário. Né? Ia dividir pela razão de espiras, que é 1. Então, ia ficar V2 desse lado igual raiz de 3 vezes a tensão do primário, que é 220, dividido por 1, que seria esse alfa. Tá? Então, daria quanto? Raiz de 3 vezes 220 dá os 380, tá certo? Vou colocar aqui na forma de texto. V secundário será V primário vezes a raiz de 3. Basicamente 220 vezes 1,73, que é equivalente aproximadamente aí a 380. 380 volts. Então é isso que nós temos, né? 380 volts calculados aqui para o secundário, em relação ao que foi injetado no primário. No primário, 220 na linha, e no secundário, 380 volts. Tá? Legal. Um ponto interessante aqui, que dá para a gente analisar também, é o seguinte. Deixa eu ver esse carinha aqui, eu quero tirar as formas. Bom, vou fechar aqui, abrir de novo. Mais fácil. Eu vou pegar aqui agora a tensão da linha do primário, tá? O VAB do primário e o VAB do secundário, tá? Então, o que acontece aqui, ó? No primário, eu tenho sinal de tensão em vermelho e no secundário em azul, tá? Se eu medir o valor RMS, a gente já sabe, 380 no azul e 220 no vermelho. O azul secundário, o vermelho primário. Só que, se eu observar,
forma de onda, existe aqui, ó, um delta, né? Existe um delta aqui. Esse delta equivale a uma defasagem, certo? Se nós voltarmos aqui na ligação delta estrela, temos o seguinte, ó. Assim como ocorre na conexão estrela-delta, o transformador delta-estrela provoca uma defasagem de 30 graus entre as tensões primárias e secundárias. Tá? Na sequência direta, as tensões secundárias estarão 30 graus adiantadas em relação às tensões primárias, ou seja, uma defasagem de mais 30 graus. Então, quem é a tensão secundária? A tensão secundária é a que tem amplitude maior. Né? Então, aqui, claramente, né, quem tem amplitude maior aqui é o sinal em azul. Então, algo como 538 de pico, no sinal vermelho teria 311. Tá? Então, o que acontece? O azul, sendo o meu primário, bom, tem que conectar aqui a bateria carregador aqui, turma. Só um minuto. Pessoal, coloquei aqui um link do YouTube, do meu canal, que demonstra ali um pouco mais sobre essa questão de 30 graus, a ligação delta, tem também sobre a ligação estrela, tá? Então, deixo aqui disponível, caso vocês
tem um maior interesse, né, pela dedução dessa defasagem. Eu faço uma análise vetorial aqui do sistema elétrico, tá? Faço todas as deduções aqui, ao menos 30, mais 30, né? No delta é menos 30 para a corrente, na estrela mais 30 para a corrente, tá? Então vocês conseguem ver aqui com maiores detalhes toda essa dedução. Eu faço bem passo a passo aqui o processo de dedução, tá? Então é interessante que vocês, quando tiverem um tempinho, acessem aqui e verifiquem aqui, tem uma playlist bem extensa até, com várias aulas aqui de circuitos trifásicos, tá? Então dá para se ter inclusive utilizando o PSIM, tá? Tem aulas aqui, essa daqui eu não utilizei, mas tem algumas aulas que eu utilizo o próprio PSIM para fazer uma explanação aqui para essa outra turma, né? Então é interessante, caso vocês tenham um tempinho aí, posso deixar alguns minutos também no final da aula para vocês acessarem esse vídeo complementar, e caso tenha alguma dúvida, me relatam aí, vocês podem me relatar na aula de amanhã, tá? Então, dando prosseguimento aqui, foi visto que, de fato, temos, né, então, essa defasagem aqui, deste ponto para este ponto aqui da nossa senoide, né? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, deixa eu ver. Análise, measure, options, setting. Deixa eu ver esse carinha aqui. Deixa eu ver aqui. Esse ponto aqui. Bem, vou fechar esse gráfico aqui. A medição dessa defasagem angular, eu ia fazer de forma gráfica ali, mas acabou não dando certo. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar esse voltage sensor aqui, ó, quando passo o cursor em cima, aparece embaixo. Voltage sensor, né? Então, clico aqui uma vez. Clico na tela. Vou espelhar aqui em cima. Nesse voltage sensor aqui, eu vou pegar o sinal VAB, tá? Então, clico aqui na canetinha, ponto A e ponto B. Feito isso, vamos lá em Elements, Power, não, Control, Other Function Blocks, FFT. Tá? FFT. O que é FFT? Se eu não sei o que é, a gente vem aqui em Help e analisa, né? FFT é Fast Fourier Transform. Tá? É bloco, né? Então, bloco da transformada rápida de Fourier. Aqui no curso de controle e automação, vocês já tiveram transformada de Fourier, série de Fourier? Já viram alguma coisa nesse sentido? Ainda não.
Tá. Então, é o seguinte, de uma forma resumida, né? Nós temos aqui esse bloquinho, ele pega um certo número de amostras, tá? E vai fazer uma análise aqui com base na frequência fundamental do sistema. Frequência fundamental é 60 Hz, tá? E daí esse bloquinho ele consegue identificar múltiplas frequências com base nessa frequência aí de 60 Hz que nós temos. Então consegue determinar, por exemplo, qual que é o ângulo de referência de um determinado sinal senoidal. O ângulo de referência do sinal é 0. Qual é a amplitude desse sinal? A amplitude do sinal é 100. Por quê? Porque quando ele coleta um certo número de amostragens, ele tem ali uma noção angular daquele sinal no eixo do tempo, e existe também uma noção de amplitude, né, no eixo vertical. Então, com essa coleta de dados, é feita uma transformada rápida de Fourier e se chega nesses parâmetros aqui. Então, o que interessa para nós é pegar a identificação angular do meu sinal. Tá? Então, frequência fundamental 60 Hz, número de amostras pode ser 512, não tem problema. Então, vamos manter aqui esses parâmetros. Faremos a conexão aqui do nosso sensor de tensão com este Fast Fourier Transform. Agora, eu vou pegar o Voltage Probe, aqui embaixo. Faço aqui uma conexão para amplitude e uma conexão para fase. Tá? Vou chamar aqui de V underline amplitude primário, P, underline P, né? Fica melhor. E V fase, underline P. Vamos simular para ver se já aparece aqui. A V amplitude. A amplitude do meu sinal, se eu pegar aqui, 311, né? 311 por raiz de 2, 220. É isso aí. Se eu pegar a fase aqui está em 29,78 graus, tá? Legal, 29,78 graus. Agora, esse bloquinho que eu fiz aqui para o primário, eu vou fazer também para o secundário, tá? Então, vou pegar aqui um sensor, mais um sensor de tensão. Posicionar aqui. Pegar mais um bloquinho aqui, um bloquinho Fourier. Deixa eu ver se dá para copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aqui. Aí. Vamos editar aqui, vou colocar amplitude secundário, V fase secundário. Agora basta fazer a conexão fase A com a fase B. Fase B aqui. Tá? Então, nesse bloquinho do Fourier,
transformada rápida de Fourier, eu terei a tensão da fase, tá? Da fase A em relação à fase B, na verdade, seria a tensão de linha, né? A sua amplitude e o ângulo respectivo, tá? Então, rodando mais uma vez a simulação, eu posso colocar as duas amplitudes no mesmo gráfico. Então, se eu medir aqui, ó, 540 e 311, tá coerente. Posso colocar um outro gráfico. Tensão de fase, não, é V fase do primário, V fase secundário. Opa, vou pegar aqui o probezinho. Ó, quando eu posiciono o probe depois dessa distorção, né, ou seja, quando o sistema está estável, eu posso verificar aqui os parâmetros, né, a amplitude 311 para o primário, 540 para o secundário, o ângulo de fase do primário é 29,78, basicamente 30 graus, e o ângulo de fase do secundário é 59,74, basicamente 60 graus. Tá? Então, se pegarmos aqui no nosso slide, o que acontece? O primário está com 30 graus. Tá? O primário está em delta. Só que como a sequência é direta, eu acabo somando mais 30. Tá? Então, 30 graus do primário mais 30 graus dá 60 graus no secundário. Certo? Então, existe essa defasagem angular, porque eu tenho, aqui no esquema de ligação do transformador trifásico, essa rotação angular colocada da linha do primário para a linha do secundário. Agora, se eu medir aqui a tensão, vou pegar esse carinha aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, posicionar para cá, aqui mesmo. Se eu medir em relação ao terra, né, o aterramento de carga para a fase A, deixa eu dar uma volta aqui por fora. Aqui. Aqui. Ó. Estou pegando a fase A, estou medindo em relação à referência de saída aqui, tá? Do transformador, o nêutron do secundário. Então, se eu medir a tensão fase nêutron no secundário, eu terei aqui uma outra amplitude, né? Chama assim, V amplitude underline fase secundária. V underline ângulo underline AN. Tá? Ângulo da fase AN. Fase A em relação ao nêutron. Então, simulando. Tenho aqui agora amplitude, tensão de fase, em relação aqui à amplitude da linha. Tá? Então, se eu pegar aqui o nosso probezinho, 311 no secundário, tá? E eu tenho aqui no primário 540. Se eu conectar aqui o probe do
primário, ó, eu tenho 311 também. É o mesmo valor, basicamente, tá? Então, a tensão do primário na linha virou a tensão de fase no secundário. Tá? Então, a tensão da linha do primário virou a tensão de fase do secundário. Isso daqui é contraintuitivo, né? Mas é dessa forma que funciona. Se eu colocar aqui o ângulo de fase, por exemplo, que eu tenho primário, secundário e AN, né? O ângulo AN. Eu tenho exatamente, ó, o valor angular de 29,78 graus também no secundário em relação ao primário. Tá? Então, o ângulo e a amplitude da tensão de fase no secundário é o mesmo ângulo, tá? E a mesma amplitude que eu tenho no primário, só que na linha, tá? Por quê? No primário, eu tenho a conexão em delta. A tensão em delta, tensão de linha igual a tensão de fase, tá? Só que a tensão na estrela que foi espelhada, a gente vai analisar linha para linha, né? No sistema elétrico, a gente observa a tensão de linha. Na tensão de linha tem raiz de 3. Então, sai de 311 e vai para 540. Mas na bobina do transformador, a relação é 1 para 1. Então, é 311 na bobina do primário e é 311 na bobina do secundário. Só que no secundário, a ligação é estrela. Então, eu estou pegando de A para B. Né? Então, tem uma bobina na fase A e uma bobina na fase B, em relação neutra. Entre essas bobinas, eu tenho 380. Tá? Então, existe um espelho direto da bobina do primário para a bobina do secundário, mas em termos de parâmetros de linha para tensão elétrica, existe uma rotação angular de 30 graus positivo e existe o raiz de 3 na amplitude. Tá? Beleza, turma? Perguntas? Tranquilo? Que tranquilo, professor. Ok. Bem, um outro ponto aqui que é interessante ressaltar é que esse transformador, esse carinha aqui, se eu mexer com as perdas, né, por exemplo, esse primary leakage está na ordem de micro. Né? Se eu tiver uma perda maior, na ordem de milli, a gente pode experimentar aqui, ó. Rodar aqui. Vamos analisar agora os parâmetros fase A do primário, né? Linha B e linha B do secundário. Vamos ver aqui. O RMS, 220 no primário, 379,3 no secundário. Tá. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar aqui 10 menos 2. Vou dar de novo.
Já não vou fechar aqui, eu vou deixar aberto direto. Mais fácil. Ó, RMS. Agora caiu bem, né? 220 era quanto? 380. Não é mais 380. É 298,7 volts. Complicou, né? Era para ser raiz de 3, não é isso? Primário 220, raiz de 3, 380 no secundário. Mas não acontece mais. Por quê? Porque no mundo real existem perdas, né? Se aumentar muito essas perdas, o impacto na rede elétrica é muito ruim, né? Um impacto danoso. Então, não só por conta desse aumento das perdas, mas também por conta do aumento da carga, tá? Se eu colocar uma carga mais pesada, vai drenar ainda mais potência. Drenando mais potência, gera maior queda. Então, para verificar isso, ó, a gente pode colocar assim: eu vou manter esses parâmetros, tá? Esses parâmetros de perdas aqui. E vou colocar uma carga mais pesada aqui. Vamos trabalhar aqui com 8 ohms, tá? Então, rodando a simulação, eu tenho aqui as tensões de linha. Se eu pegar o RMS, caiu mais ainda. De 298, venho para 272. Então, a carga de saída acaba influenciando também no valor de perda do transformador. Por quê? Porque nós vimos na aula passada, né? O rendimento do transformador, ele é muito relacionado ao fator K. E o fator K é basicamente relacionado à corrente I2 linha, tá? A corrente de carga, né, que é refletida para o primário. Então, essa corrente, ela tem impacto muito grande nas perdas do transformador. Então, eu reduzi aqui, né, a resistência ali, de 10 para 8, e aumentei o consumo de corrente, né, porque existe uma relação inversamente proporcional. Se eu diminuo a resistência, aumenta a corrente. Aumentou a corrente, eu tenho uma maior queda no transformador, tá? Nessas bobinas de dispersão. Então, se eu tenho maior queda de tensão, existe uma perda de potência maior, né? Então, terei um rendimento menor no meu sistema. Bom, aqui, ó, vou colocar voltar aqui para 3. Vou colocar aqui, ó, 1,5 na bobina 1 e 1,5 na bobina 2. Quando a gente faz o ensaio, né, do transformador em curto-circuito, o que acontece? Eu acho um valor de RCC e um de XCC, né? Quando eu faço o balanço das bobinas, eu divido por 2. Então, o que deu de perdas, metade vai para a bobina 1 e metade vai para a bobina 2, tá? Por isso que eu sempre trabalho aqui com valores simétricos. Eu não vou colocar, por exemplo, 2 mili na bobina 1 e 1,5 mili na bobina 2. Se em termos práticos, a gente tem um equilíbrio, até na fabricação é feito dessa forma, né? Então, a gente sempre adota uma simetria em termos de indutâncias e resistências de perdas para o transformador, tá?
Então, coloquei aqui 1,5 mili de dispersão no primário e 1,5 mili de dispersão no secundário. Rodando a simulação, eu tenho aqui os 2,2, né, 10 a segunda, e 2,72, 10 a segunda para a linha no secundário do transformador. Legal, só que se eu analisar aqui a forma de onda para as fases, né, eu posso pegar aqui a resposta de fase para o primário, resposta de fase para o secundário. O ângulo que era de 30 graus no primário se mantém. Agora o ângulo de fase do secundário, que era praticamente 60, agora está em 51. Tá? Se eu mudar essa carga, vou colocar aqui, voltar para 10, por exemplo, posso rodar a simulação. O ângulo mudou para 53, né? Tá? Agora, se eu pegar aqui a carga e colocar, por exemplo, 5 ohms, rodando a simulação, caiu o ângulo. Tá? Então, quanto menor a carga, mais próximo é o ângulo do secundário em relação ao primário, né? Aqui tem uma diferença de 17 graus. Na teoria é para ser quanto? 30, né? Só que as perdas no transformador são tão grandes que a queda ali na reatância de dispersão está fazendo com que esse ângulo de 30 graus caia para praticamente metade, 17 graus. Tá? Então, o que aconteceu aqui, quando eu aumentei o valor da carga, né, o consumo dessa carga, é que por ter maior corrente, eu tenho maior perda na reatância indutiva. Só que é uma reatância. Tá? Então, essa reatância indutiva, ela tem um giro angular, né? Uma rotação de mais 90 graus. Então, essa rotação angular acaba impactando, obviamente, na carga, né? Ângulo de corrente. Então, esse ângulo da corrente impacta de forma direta também no ângulo da tensão secundária. Então, perceba que tem vários aspectos, né, para a gente analisar aqui no transformador. Existem aspectos também de corrente que a gente pode ver. Por exemplo, fechando aqui. Vamos remover tudo. Corrente A do primário e do secundário. Então, na corrente, ó, o que acontece? O primário vai ter uma amplitude maior, né, do que a amplitude do secundário. Por quê? Balanço de potência, né? Se eu fizer aqui, vamos botar a potência aparente. Aqui não vai funcionar. Teria que fazer, vamos fazer diferente aqui, ó. Tensão do primário, corrente de primário. Beleza, beleza. Tensão de secundário. Cadê? VS. VABS. Tensão de secundário, corrente de secundário. Tá? Então, eu tenho isso daqui. Corrente fase A, tensão VAB, tensão VAB, corrente fase A. Um é do primário e o outro do secundário. Se analisarmos a potência aparente, perceba. A potência do primário é de 16,4 kW. Que é kVA, desculpa. 16,4 kVA. Tá?
No secundário, é 15,8 kVA. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho perdas, né? Se eu não tivesse perdas, eu teria, no secundário, 16,4 kVA. Só que existem aquelas perdas inerentes do transformador. Tanto as perdas Joules nas bobinas, quanto as perdas por dispersão e ainda perdas no núcleo, na magnetização. Então, essas perdas elas são contabilizadas aqui no cálculo da potência aparente. E dá para se observar também a defasagem das correntes, né? Então, se eu pego o primário e secundário, tem a mesma coisa. Tem aquela defasagem de 30 graus que nós tínhamos em relação às tensões, né? Só que as correntes aqui, elas são inversamente proporcionais. Então, o que acontece? Se a tensão do primário é maior, né? Se eu fizer RMS aqui, ó, tensão do primário, ela vale aqui 220, tá? 220. A corrente do primário é de 7,4. A corrente do secundário é menor. Por quê? Porque a tensão é maior. Então, para ter o balanço da potência, eu tenho que reduzir o nível de corrente para aumentar a tensão. Tá? Então, essa relação aqui das correntes acaba sendo inversamente a relação que eu tenho para as tensões. Se eu diminuir a tensão do primário, eu tenho que aumentar a corrente do primário em relação à corrente que eu tenho de secundário. Por quê? Porque eu aumentei a tensão do secundário. Se eu aumento a tensão, eu diminuo a corrente. Então, outra relação que dá para a gente observar. Então, perceba, são vários aspectos de perdas nas bobinas, resistiva, dispersão e no núcleo. Esse modelo de transformador, ele traz apenas a perda por magnetização, tá? Alinhamento ali dos domínios magnéticos. Mas existem outros modelos que trazem também as perdas por aquecimento, né? Correntes parasitas, né? As correntes Foucault. Então, existem modelos mais complexos, esse daqui é um modelinho relativamente tranquilo aí de se trabalhar, né? Onde você faz fechamento do primário, faz um fechamento do secundário, uma correlação entre as ligações, mas essa correlação já foi estudada anteriormente nessa aula aqui, né? Então, nós vimos vários tipos de ligação, já passei aí para vocês, inclusive, e utilizando aqueles conceitos, dá para se desenvolver diversas aplicações no PSIM, diversas simulações que demonstram a defasagem angular e a diferença das amplitudes, né, de tensão de linha para tensão de fase, bem como as perdas de potência na máquina, né, no transformador. Perdas nas bobinas, por dispersão e alinhamento de domínios magnéticos, e as perdas ali no núcleo e perda joules nos enrolamentos do transformador. Beleza? Bom, turma, então a aula de hoje era basicamente essa apresentação, tá, desses conceitos no PSIM. A próxima aula, a aula de amanhã, eu irei comentar um pouco sobre qualidade de energia, né? Então, eu citei já na aula de transformador, né, pontos relacionados à distorção harmônica pela não linearidade, né, do sistema ali ferromagnético do transformador, mas essa não linearidade ela deve ser contemplada
em diversos estudos para diversos tipos de aplicação, né? Então, quando você vai desenvolver um modelo, você deve contemplar, colocar nos cálculos essas não linearidades, bem como em eletrônica de potência, né? Quando se trabalha com sistemas chaveados, inversor, UPS, enfim. A gente tem uma não linearidade muito grande. Isso traz consequências de desequilíbrio e harmônicos na rede elétrica, e a gente vai compreender melhor o que são esses desequilíbrios, o que são esses harmônicos, o que são as flutuações, efeito Flicker, na próxima aula, certo? Então, deixo esse momento final para dúvidas. Caso alguém tenha alguma pergunta relacionada ao conteúdo, à teoria, à simulação, eu fico disponível nesses minutos finais aí para tirar dúvidas.